Eu agradeço essa oportunidade de estar aqui num evento entre colegas e também com professores que muito me satisfaz o trabalho de cada um, né? E especialmente, antes da gente começar, eu queria inverter uma ordem e agradecer, né? Agradecer a Deus, porque Ele propicia muitas coisas. Ele propicia nós estarmos aqui hoje, Ele propicia nós podermos servir, né? E o fato de estar vinculado a esse evento também a entidades que hoje fazem o serviço ao próximo, né, é muito gratificante, né? Então a gente tem uma passagem até bíblica, eu não quero ser piegas para estar citando, às vezes as pessoas não têm as diversas crenças, mas fala que em Mateus 23:11, e fala o mais importante, o maior de todos é aquele que serve, né? Então parabéns aos trabalhos tanto da Missão São Lucas, né, como também da Associação Vencer. Parabéns, Munir, que também faz um evento que propicia que as pessoas possam estar colaborando, né? E parabéns a vocês que dedicam um pouco do seu tempo para poder aprender mais. A gente espera ter, dentro dessa responsabilidade, poder passar a experiência clínica da gente. Então, Munir colocou, entre muitas coisas, nós fazemos parte da equipe do professor Flávio Kifuri. Nós estamos na ABO de Osasco, nós estamos no Sindicato dos Odontologistas em São Paulo, nós estamos na Universidade de Mogi das Cruzes e também na FMU. Né? São bastante entidades, mas nós não somos sozinhos, não. Nós temos uma equipe muito grande que, eventualmente, estamos de um lado ou do outro. E a proposta dessa manhã é falar sobre regeneração óssea guiada e muito mais um bate-papo, experiência clínica de usuário, né? E também de dicas que a gente possa estar passando para que efetivamente você tenha um resultado satisfatório nesse tocante. Vamos começar a definir. O professor Ivan foi muito propício de falar das partes de fisiologia. Eu só quero aproveitar a deixa dele e somar mais algumas coisas. Por exemplo, a reabsorção óssea alveolar, ele é um fator que existe, uma vez instalado a perda do elemento dentário. Então, vai haver uma perda óssea alveolar. O osso alveolar vive em função do elemento dentário. Então, se o elemento dentário deixa de estar naquele local, existe um colapso que é fisiológico. E essa preservação dessas cristas ósseas marginais, que vem desde o arcabouço, faz com que as nossas exodontias ou as nossas extrações tenham uma qualidade melhor de trabalho. Porque se não existe um fator inflamatório ou infeccioso presente, mas o dente está condenado, ele está perdido, então temos que ter uma qualidade desse procedimento cirúrgico para causar menos injúria do que ela já vai existir fisiologicamente. Isso muito colocado pelo Ivan, né? Então nós temos hoje que contribuir para o sucesso da reabilitação, executando procedimentos mais minimamente invasivos, com instrumentos muito mais delicados e utilizando também da preservação dessas estruturas através de vários fatores hoje que a gente pode estar colocando, né? Os enxertos, os substitutos ósseos, nós temos o osso autógeno, nós temos outros substitutos que possam ser usados, o osso homógeno, os substitutos sintéticos. E nós temos também a utilização de membranas e barreiras, que estão dentro do nosso arsenal de regeneração óssea guiada e permitem também a não invaginação de tecidos indesejáveis em determinados momentos. Então, dentro desse planejamento, a escolha da técnica é muito importante, essencial, para que você mantenha essa arquitetura óssea da forma que você encontra e que o menor prejuízo aconteça, né? Então, os enxertos, esses substitutos, as membranas e as barreiras têm que permitir essa remodelação óssea, que ela ocorra, né, dentro de um termo previsto para cada escolha. Ou seja, quanto mais colocamos substâncias naquele nicho cirúrgico, naquele alvéolo, temos que saber o quanto de tempo elas têm para que, se elas remodelem, substituam, às vezes pasmem, às vezes você vai reabrir e elas continuam lá.
Porque, infelizmente, a gente acaba tendo a literatura, mas cada indivíduo é próprio na reação. Às vezes você faz o mesmo procedimento, esperando que em 5, 6 meses aconteça algo, e de repente você reabre e depara com o mesmo material, sem remodelação nenhuma. Então nós entendemos que hoje sangue é osso em potencial. O melhor substituto ósseo, né, no caso de uma injúria, seria o osso autógeno. E numa segunda opção seria o sangue do próprio paciente. Então, se pudéssemos manter esse coágulo primário, ele estável, e é um coágulo muito sensível a diversas coisas, a compressão, as alterações de temperatura, ações externas. Então, se esse coágulo pudesse se manter na posição de forma satisfatória, ele formaria osso por completo na cavidade do nosso nicho cirúrgico. Eu quero perder um pouquinho nesse início desses slides para se situar, porque a apresentação é meramente muito de imagens e dos casos clínicos que a gente faz. Então, preservando esse coágulo primário, sem que ele haja a formação tecidual epitelial invadindo ele, ou seja, não permitir que o tecido epitelial, que tem uma velocidade muito rápida, penetre por entre o arcabouço dessas cristas ósseas, formando o tecido epitelial antes do coágulo primário, nós teremos uma formação de tecido ósseo com certeza. Então a barreira ela é seletiva para isso. Temos no mercado os diversos tipos de barreiras. Temos a de colágeno, hoje em dia temos as de colágeno de altas densidades, que demoram muito mais para ser degradadas pelo organismo durante o período de cicatrização e reparo. Temos a Vicril, a poliglatinina, temos algumas que não são reabsorvidas, como a politetrafluoretileno, expandida e densa. Tá? Temos os tecidos conectivos, podemos usar tecidos, por exemplo, como o tecido, um enxerto, né? Enxerto livre, um enxerto pediculado. Temos as biológicas, que são os derivados de fibrina, hoje os PRFs, os PRPs. Temos algumas que são totalmente não reabsorvíveis, são barreiras muito interessantes, porém propensas a ter problemas no caso de exposição, como a alúmina e como o titânio. Ou seja, o universo para barreiras e para a gente manter um arcabouço com um coágulo ou algum material de enxerto dentro é muito amplo. Entretanto, temos esses dois prismas. Se não tivermos exposição da nossa barreira e se não tivermos contaminação na nossa barreira, teremos um resultado satisfatório. É isso que a literatura vem comentando com a gente. Então, baseado nisso, a gente vai mostrar algumas partes das experiências que nós tivemos com determinados pacientes e falar o seguinte, onde acertamos, onde erramos, porque não gostamos de mostrar também somente aquilo que dá certo. Eu acho que é mais propício mostrar aquilo que às vezes, onde a gente errou, para que a gente evite, a gente aprende com cada passo. Esse caso é um paciente que ele teve Desculpa, eu acabei voltando. Ele teve a perda desse molar constatada, né? E o primeiro passo, além do planejamento de imagens que a gente tem da parte de tomografia, nós vamos fazer a remoção desse molar de forma minimamente invasiva. Tá? Eu particularmente, eu me deleito quando eu vejo as pessoas que fazem cirurgias em campo fechado, sem abrir muito retalho. Eu ainda sou de uma velha guarda que gosta de abrir retalho e enxergar o que eu faço. Entretanto, eu tento utilizar materiais para fazer essa extração sem que haja tanta perda de cristas ósseas. Eu já vou saber ou imaginar pela tomografia o quanto eu vou perder de tecido, ou se ele já não existe lá. Então não posso, Maurício, contribuir para que ele perca mais. Então nós fazemos hoje odontosecções, utilizando peças retas. Se você conseguir separar o vetor dessas raízes, é muito mais fácil você eliminá-las pelo vetor original de saída delas. Não queira tirar um molar com, por exemplo, um fórceps número 16, que é um chifre de boi ou chifre de touro. E falar de chifre, a pessoa às vezes fica até meio angustiada, né? Que você vai provocar uma perda dessa crista proximal. E às vezes você pode perder até o septo, que é uma área
muito interessante para a estabilização de um implante de forma imediata. Então rompemos as nossas raízes, delicadamente com periótomos, principalmente. Hoje nós temos periótomos mais flexíveis, alguns mais rígidos. Temos microalavancas. A gente estava olhando na parte comercial aqui, já começa a ter esses instrumentos. Então a gente começa a olhar para aqueles instrumentos da época de faculdade e começa a olhar com uma certa cisma, né? A gente já começa a colocar aquilo para outra coisa, né? Não utilizarmos instrumentos como a Selgin, que é muito... ela penetra para uma remoção de um dente, provocando uma dilatação da nossa crista óssea. Então já estamos fazendo isso e acaba sendo esses tipos desses instrumentos que a gente começa a mexer, né? Às vezes nós demoramos mais para extrair um dente do que para fazer a execução de um implante ou de uma regeneração óssea guiada. Curetagem do nosso alvéolo, muito importante. Às vezes nós notamos isso tomograficamente e temos que ver clinicamente. E pasmem, às vezes as curvaturas das raízes formam às vezes um tecido fibroso que, se ele se mantiver ali, ele já vai ser um fator negativo para a formação óssea adequada, mesmo com a formação do coágulo protegido pela barreira. Eis a nossa membrana de polipropileno, ela vem acondicionada com uma memória em forma, eu acho que é uma parte muito interessante, quase todas as outras barreiras, elas estão retilíneas. Então ela, por ser curva já por natureza, ela já tem uma certa memória. E ela tem dentro do mercado um tamanho bem satisfatório para você fazer, por exemplo, de 1 a 2 dentes, tranquilamente. Entretanto, a parte mais central dessa curva, que eu acho que é a parte primordial para a escolha. Às vezes você faz até um certo recorte que você olha, dependendo da situação, você tem que abrir uma segunda membrana. Mas, se você aproveitar muito bem essa cela, eu vou usar esse termo, você coloca ela no dedo, deixa ela enrolar. É aquele trecho que ela faz uma curvatura, que é a parte primordial para ela estar numa fase mais cervical do nosso enxerto. Começamos a fazer o recorte. E esse recorte é interessante porque quando a gente mexe com titânio alúmina, a gente tem que ter uma réplica ou um gabarito, né? Feito às vezes com chumbo de radiografia, feito com material plástico que a gente leva e tenta clonar a posição, né? Já a membrana de polipropileno, se eu quiser, eu vou fazendo o recorte, eu vou para a boca, encosto ela sobre o retalho, observo, vejo importante que as bordas dela estejam muito encostadas nas curvaturas cervicais dos dentes circunvizinhos e que ela cubra, pelo menos, a área do nosso defeito até 2 ou 3 milímetros além dela. Ela pode ser entrada na região, por exemplo, de linha miloioidea, ela entrava muito bem por causa dessa memória da curvatura dela. A própria mandíbula tem uma disposição ou uma anatomia em que ela trava muito bem. E você pode tirá-la e removê-la várias vezes durante o ato. Então o segredo é você fazer um bom recorte. Não tem pressa para fazer o recorte, para de repente deixar ela longe da posição dos dentes. E assim que você condiciona ela, ela tem que ter essa imagem que vocês estão vendo aqui. Você tem que enxergá-la sem vincos nenhum, porque se ela estiver amassada durante a sua inserção, significa que ela tem bordos excessivos. Desculpa às vezes as palavras bordos, que eu sou do interior. Eu estou mais de 10 anos na capital e não perdi esse sotaque. E quanto mais ele está excessivo, mais ele dá desconforto, talvez, num pós-operatório depois de 10 dias. Então, tente usar o bom senso, ela trava mecanicamente, ela não precisa de uma taxinha para travar como uma lúmina, como uma tela de titânio, ela não precisa de um parafuso, mas ela tem que ser bem recortada. E ela não pode causar vinco. E aí a gente começa nossas suturas. São suturas de forma alternada, eu diria que é um falso cochoeiro, às vezes a gente entra até inversamente, né? E o importante é só a estabilização. Vocês vão ver que aqui é um fio de seda. Com o passar do tempo, a gente notou que o nylon significa uma melhoria muito boa. Você pode até suturar com seda, mas quando você atinge o tempo ideal da remoção dessa nossa membrana,
que é 7 a 11 dias, isso pode variar de paciente para paciente e de técnica, daquilo que você deseja dentro do seu planejamento. Não menos e não muito mais. Porque a formação do coágulo primário se dá nesse tempo. A seda, ela acumula muita placa. Então ela vai dar um aspecto feio e vai chamar a atenção do nosso paciente com mais ou menos uns 14 dias, 11 a 14 dias. Entretanto, você removeu esse aspecto da formação da placa, você vai ver que não forma placa na membrana de polipropileno que pode estar exposta e deve estar exposta. Antigamente eu suturava buscando bordo, a gente tem paradigmas que a gente tem que vencer. Hoje em dia eu fico tranquilo em deixar ela exposta, ela pode ficar. Hoje no mercado a gente entende que só a PTFE expandida possa estar exposta. Entretanto, há uma controvérsia nisso, mas a membrana de polipropileno é tranquila. Ela é muito lisa na parte externa e ela tem a aspereza correta para segurar um coágulo na parte interna. Esse paciente não veio com 11 dias, ele veio com 14 dias. E com 14 dias, o que a gente chegou? Ele falou assim, o senhor marcou, mas os pontos saíram. Sempre tem aquele negócio, aquele paciente nunca veio no dia que você marca. E qual que é a surpresa? Eu deparei com isso. Eu falei, higieniza bem, falei, se soltar você me avisa. E aí não precisa ser anestesiado, não precisa um grande instrumento, basta um explorador, ou uma pinça, você segura na membrana de polipropileno e retira ela. Quando você retira, já te chama a atenção isso aqui. Ele tem até um certo líquido por cima, mas não é um líquido muito seroso. É algo que é como se fosse o que ele tivesse alimentado ali, forma uma película, mas não é uma película, por exemplo, contaminante. E aí você enxerga até um pouquinho de sangue e você vê o coágulo primário totalmente formado. Esse é o coágulo que vai falar que você tem uma propensão para um sucesso na nossa reabilitação. Sobre esse coágulo, o tecido epitelial vai atapetar e vai cobrir devagar. Você vai perder alguma coisa desse arcabouço? Você vai. Mas se ele mantiver de uma forma circular, mais ou menos com cerca de 3 semanas ele está com esse aspecto. E com 4 meses ele está com esta possibilidade de visão. Tá bom? O que é importante aí? Não tivemos a desinserção de tecido mucoso o suficiente para tentar coaptar um molar, que é humanamente impossível. Vocês sabem muito bem que é muito difícil coaptar um molar. E não perdemos a queratinizada na vestibular, o que para a prótese é muito importante. Reabrimos com 4 meses, encontramos um osso totalmente formado. Poderíamos ter tido a colocação do implante naquela mesma sessão. Nesse caso, optamos por não. O paciente conjuntamente. E aí nós fazemos a inserção de um implante do tipo Cone Morse. O fabricante talvez seja Dentoflex na época. Nós operamos com vários sistemas, então volta e meia vocês vão ver determinados implantes diferenciados. O que é importante é essa verificação de tecido queratinizado na vestibular. Tá? Nós acreditamos que a instalação, por exemplo, no caso de um Cone Morse, com cicatrizador, você antepara mais o tecido. E aí, aguarda um tempo de cicatrização, olha que tecido bonito para você fazer a reabilitação, e reabilitamos eles em torno de mais ou menos 1 mês e meio com uma cerâmica pura. Tá? O próximo caso, nós vamos notar, este molar aqui, tudo bem? Foi constatada uma perda. O paciente teve muito edema, então, após a medicação, após a medicação inicial, nós fazemos um tipo de planejamento. Onde estão as estruturas de interesse da gente, que são assoalhos de seio maxilar, anatomia, o teto do canal mandibular, e qual a possibilidade de perda? Se pura e simplesmente extrairmos o dente e não colocarmos nada, ele vai migrar para esse tipo de defeito, um defeito em forma de elipse, que vai impedir a instalação de um implante de forma adequada. Mas as cristas ósseas proximais estão presentes, isso é bom, para a regeneração óssea guiada através de barreira. Então, o nosso molar, com pouca quantidade de tecido para cobri-lo humanamente,
Eu abro o retalho, desculpem, é aquilo que eu falo para vocês, adoro as pessoas que não abrem, eu gosto de enxergar. E quando eu abri o retalho, eu notei que a lesão era muito mais do que eu esperava, radiograficamente. E quando extrairmos o dente de forma delicada, como a gente comenta, nós nos deparamos com um molar que praticamente provocou uma remoção de qualquer base para você estabilizar o implante. O implante ali, se eu estabilizasse, ele ficaria 3 milímetros no osso sem nenhuma parede proximal. Então tínhamos um perímetro mais ou menos de quase 1 centímetro, né? Então era um molar de perímetro muito grande. Entretanto, com cristas ósseas presentes. Esse é o melhor caso. Aqui eu sempre brinco, toda foto que eu bato isso ali. Eu começo a recortar e já coloco no dedo. Então, enquanto eu estou olhando aqui o que eu estou fazendo, a Bone Hill está na ponta do indicador. E outra coisa que eu faço, eu deito a Bone Hill por cima do meu retalho. Então eu olho, se ela vai vincar, eu já sei ali. Então eu tenho que cortar um tequinho mais, como a gente diz no interior, um cabelinho ou uma carinha, né? Vamos lá, faz o recorte. Importante sempre você curetar para promover aporte sanguíneo. Sangue é osso em potencial. Enquanto não tem sangue, cureta. Aí vem, geralmente, a nossa auxiliar e quer colocar o sugador. Fala, não põe o sugador aí, deixa sangrar. Deixa sangrar que vai formar um coágulo, tá? Se tiver um pouquinho mais hemorrágico, é lógico, né? Coloca um tamponamento, pode deixar até a Bone Hill que ele já forma um coágulo por fora. Inserindo pela parte lingual, inserindo pela parte vestibular, sem formar vínculo. Não deixa formar vínculo, tá? E a sua sutura também não faça vínculo. Só estabiliza. Promove a sutura. Antigamente a gente suturava bastante, muito. O importante é fazer uma forma de um cruzamento, tá? Um ponto quase único, em forma, por exemplo, de X, ou algumas variações, como você faz o colchoeiro, é importante. Desta forma a gente sabe que está formando coágulo por baixo dela. Quando você termina a cirurgia, você vê um pouquinho de laivo de sangue que não é excessivo. E aí a gente tem um paradigma, né? A gente termina uma cirurgia e fala para o paciente, não põe gelo. Pode fazer bochecho? Depende, né? Da forma que você faz bochecho, mas você deve higienizar, tá bom? 9 a 11 dias, remoção dos pontos, tá? Esse aspecto, a gente vem devagar com um explorador e remove. A remoção é tranquila, não precisa anestesiar, o paciente não sente nenhum desconforto. Esse é o aspecto do coágulo primário, formado. Aí a gente fez uma tomografia com 3 meses. E qual foi o aspecto que a gente notou? Acho que, não sei se a luz aqui, você tem como diminuir só um pouquinho? Eu queria mostrar essa cena aqui. Aí, ótimo, obrigado, gente. Desculpa aí, podem dormir à vontade, tá? Olha lá. Veja o quanto a gente manteve o coágulo primário e em 3 meses a gente tem uma formação óssea. E quando a gente vai para a tomografia, esse é o mesmo corte. Eu queria chamar a atenção para vocês nesse desenho. Do meio seria a possibilidade, eu entendo, se você não tivesse colocado nada como uma barreira. E olha que aspecto interessante que é esse plus dessa curvatura. Então, uma barreira de titânio, de PTFE densa, com material de enxertia, poderia provocar essa curvatura. Como também uma membrana de polipropileno com sangue embaixo. Basta vocês terem o seu planejamento adequado. A nossa reabertura depois de 4 meses, a instalação de um implante, tá? Na época também foi um implante Conimorse com carga imediata. Sim, recuperou a vestibular inteira, bem lembrado pelo Munir, ó. Tá vendo? Um patamar importante, né? E a gente pega um pequeno dente de estoque mesmo na gaveta e já começa a reabilitar o nosso paciente. Mais um caso, tá bom? É um pré-molar que eu não recordo, parece talvez esse aqui. Dentes que tem núcleo, né? E um núcleo talvez
não sei se o paciente mordeu alguma coisa, já tinha uma cerâmica aí, e ele teve com uma fratura. Tá? Olha lá, fratura. E o pior disco, o pior risco que tem quando você pega um premolar é achar que é uma extração fácil. O premolar tem uma anatomia chata, às vezes ele tem uma forma de elipse. Às vezes é melhor que você encontre um premolar com dupla raiz, mas que ele esteja dentro do osso, né? Porque às vezes essas duplas raízes, eles também, a raiz vestibular está praticamente fora, não tem tábua óssea vestibular. Então, às vezes você se depara com uma extração chata. Importante, sempre ela ser minimamente invasiva. Não perca mais tábua do que você já tem lá para encontrar. Removemos e deparamos também, lá no finalzinho, na sondagem, uma exposição do osso. Ou seja, parte da raiz já estava para fora do osso. Então, se eu não coloco nada ali, eu coloco um material de enxertia, não coloco uma membrana ou uma barreira, poderia invaginar esse tecido epitelial, de baixo para cima, e contribuir para um colapso total do nosso enxerto. Então, pegamos a membrana de polipropileno, fazemos os recortes de forma adequada. Eu sou fã desse tipo de recorte, parece um 8 ou um osso, né? É bem um recorte lá Fred Flintstone, né? E aí a gente faz a adaptação pelas cervicais. Logicamente, esse excesso, tanto por vestibular quanto por palatina, vão ser removidos. Insere primeiro na parte lingual ou palatina, depois insere na vestibular, formando essa cela ou esse arcabouço. Deixa ela descansar um pouquinho. Aqui eu já tenho certeza que já está formando um coágulo por debaixo dela. Ela já é uma barreira mecânica. E aí a gente promove a sutura. Tá? O paciente, depois de 11 dias, ele retorna. Observe essa formação, que é interessantíssima. Aí a gente pega um instrumento, no caso foi um dissector, e tentou começar a remover ela. Aí a gente notou que, ao remover, ela está totalmente aderida lá embaixo. Mas você não precisa incisar, né, e fazer a remoção. Pega uma pincinha, delicadamente, e remove. Quando a gente removeu, a gente notou que perdeu um pedacinho do coágulo primário. Então, vai remover? Recorta ela um pouquinho, puxa devagarzinho, sempre no sentido axial. Toma cuidado para não pinçá-la. Tá? Foi feito novamente a formação, de 2 semanas, e depois de 5 meses, se eu não me engano, nós reabrimos a área. Então tínhamos um defeito grande de parede, uma perda de vestibular, e deparamos com o osso com um patamar satisfatório. Nesse caso, a gente optou por uma fresagem controlada com dispositivos, por exemplo, de expansão, né, intercalando, e a gente instalou um implante de cone Morse. Hoje não há necessidade de você, mesmo você fazer uma reabilitação de molar, você colocar um implante de largo diâmetro. Você pode colocar, hoje, quanto menos, mais, né? Que é o que o professor também, o Ivan, selecionou. Colocamos um cicatrizador para ganhar mais tecido na reabertura. E depois de 5 meses, esse é o caso. Ele acabou, um paciente com problema periodontal, tá? E ele acabou perdendo outros dentes. A gente fez implante no molar depois, mas aqui já são aspectos das cerâmicas. E aqui é o caso finalizado do nosso elemento aqui. E manteve todas as dimensões ósseas satisfatórias. Tá? Mais um caso que é interessante. Tá, pode acender, por favor. Isso, desculpa, gente. É só para aquele caso lá, acho que os demais dá para... Não? Isso. Aí. Deixa eu ver se tem alguém dormindo. Não, tá tranquilo. Então tá jóia. Tá jóia. Então vamos lá, ó. Esse molar... Deixa eu só voltar aqui um pouquinho, gente, desculpe. Esse molar teve um aspecto interessante. Vamos olhar a topografia óssea dele? Crista mesial eu tenho? Tenho. Septa eu tenho, apesar de lesão? Tenho. Muito interessante. Mas dá uma olhada a crista distal. Onde ela está? Tá no ápice. Então vamos lá. A membrana de polipropileno é uma barreira que funciona aonde você tem os níveis de crista. Você tem que encaixá-la
pensando o seguinte, se eu tenho a crista aqui e a crista nesse sentido, o osso vai formar nesse vetor. Não queira pensar que ele vai formar no vetor que você termina com o dente. Porque você distancia muito a crista e o coágulo não tem essa capacidade de fazer essa manutenção nessa região. Então, descontamina bem no dia da tua cirurgia a proximal do molar e torce para que a gente tenha um vetor interessante. Se continuássemos com esse dente, o outro molar perderia. Tanto é que eu falei para a paciente, é possível que você perca o seu molar posterior. Fomos para a nossa cirurgia, um dente com... Era uma metaloplástica, eu falei, se tivesse que perder um dente, seria esse, né? Então, teve um lado positivo da coisa. Removemos ele e às vezes a gente se depara com esse tipo de defeito aqui que eu vou tentar ver se a imagem mostra. Olha lá. Perda muito grande da crista vestibular, além da raiz, era uma raiz elipsoide, né? Era forma de 8. E a outra era muito profunda, que se enxergava praticamente na curetagem, eu fiquei com medo de extrair o outro dente. Tá? Pegamos a membrana, adaptamos ela de acordo com as cristas marginais, assim como a gente tem comentado, e suturamos. Durante a sutura a gente verifica a formação do coágulo primário, e nesse, eu não sei se a gente consegue aqui voltar um pouquinho, talvez não dá para ver a imagem muito bem aqui. Essa membrana vincou, tá vendo aí, ó? Aqui dá para ver. Tá vendo que ela vincou por causa do fio? É onde a gente já teve um prejuízo. Então hoje em dia a gente olha muito bem isso. Vincou a membrana por causa da adaptação ou da sutura, o coágulo ali não vai formar bem. Então você já sabe que você pode ter um prejuízo. Com 15 dias, esse caboclo apareceu no consultório dessa forma. 15 dias. Aí você vai falar, você marcou ele com 15 dias? Logicamente que não. Ele liga lá no consultório e fala o seguinte, hoje não dá para ir. Então é um paciente que você tem que ver o mais rápido possível, ele tem que ser disciplinado. O que aconteceu aí? Eu tenho praticamente a membrana saiu. Eu não sei se ele mexeu mecanicamente com ela. E eu comento com cada um dos clientes. Se ela sair, você vai ter um prejuízo. Não significa que a gente não possa reintervir. Com uma condição até melhor, deixar formar um pouquinho do tecido, reintervir, recuretar e fazer de novo. Mas a gente pagou para ver. Olha o coágulo primário formado e o vinco. Vocês estão notando o vinco aí. Mas o que é interessante é que o tecido epitelial ficou com um patamar de contorno ali. Então eu tenho um coágulo primário até a metade da minha raiz, que, lembram, era quase no ápice, a crista óssea, e eu quero ver o que vai formar depois. Quando abrimos, notamos que houve uma formação óssea pequena no lado da nossa raiz. Talvez pela curetagem, descontaminação da nossa raiz e a manutenção desse coágulo primário. Ele continua com um vetor decrescente? Continua. E a gente conseguiu instalar um implante. Era um paciente de reabertura bucal, abertura bucal muito chata de trabalhar. Então você vai trabalhar com implantes que você já tem que colocar infraósseo nessa posição. É um pouquinho chato, mas a gente instalou com um cicatrizador. Suturamos para ter esse perfil, para facilitar a nossa prótese. E depois de mais ou menos 3 meses, a gente já colocou um conector indexado, o nosso implante instalado, o antes e o depois. Tá? A formação óssea, não sei se às vezes dá para ver, mas ela começa daqui para cá. Só para... Qual que é esse primeiro? Deixa eu ver. Tá dando para ver? Ó, aqui você tem formação óssea. Dá uma olhadinha o que teríamos se não tivéssemos formado o osso. Depois, com o tratamento periodontal, a gente conseguiu manter esse molar durante muito tempo. Tá? Deixa eu só voltar à situação original. É esse aqui? Isso. E aí a reabilitação do paciente, aguardando, sempre ele sabendo que esse molar ele vai perder. Mas ele já está reabilitado aonde interessa. Esse é um caso muito interessante, é um dos últimos casos da gente.
Esse paciente apareceu com esse tipo de articulação, tá? Imagine que ele não está contente, que ele praticamente trava o antagonista na... E quando a gente foi para fazer as extrações, a gente descobriu o seguinte: você só descobre que o paciente tem algum problema durante a fase de atuação nele, né? Ele falou, nossa, doutor, eu estava fazendo assim, tá duro para tirar esses dentes, mesmo com o periótomo, né? Ele falou, o senhor não sabe, ninguém consegue tirar meus dentes. Toda vez que o cara vai tirar meus dentes, ele fica 2 ou 3 horas. Ele tinha uma anquilose em cada um dessas raízes, enorme. E aí a gente tirou, eu vou permitir vocês um pouquinho, ó. E a gente começou a colocar a Bone Hill, e eu comecei a observar que eu precisava recortar ela. Por quê? Porque na curva que faz o rebordo, às vezes você vai vincá-la. Então você faz um planejamento, talvez, essa situação das raízes, né? Dividi ela, coloquei um primeiro passo lá na posterior e depois coloquei uma na anterior. Quando fomos remover os pontos, eu escolhi 2 semanas para remoção desses pontos. E ao remover esses pontos, ó, sutura total, os dentes todos removidos, tá? Você tinha um canino que tinha 26 milímetros de comprimento. Era bem grande. Sutura. Eu fiz uma sutura coesiva, porque eu falei assim, eu não sei nem o que vai acontecer nisso aí, para não ter um problema maior. Com 14 dias eu tinha esse aspecto. Aí o que eu fiz? Comecei a remover os pontos de trás para frente, da posterior para anterior. E falei para a pessoa, higieniza. E se ela soltar, deixa quietinho. Vamos ver. Com 3 semanas eu tinha esse aspecto. Aí eu comecei a remover, porque eu falei assim, já não me interessa mais. Aí ela pode ir o tecido epitelial invaginar. Então vamos ver que coágulo eu tenho. E essa formação que eu tinha. Isso é um coágulo primário. Então eu já fiquei contente de um paciente que foi neoformano. O aspecto visual, você tem que conversar com o paciente, é feio. Ele pensa até que está pior coisa, mas não tem secreção, não tem dor. E olha a limpeza que é isso aí. Você remove, e não é que eu passei gás na Bone Hill, na membrana de polipropileno. É esse o aspecto que você vê. E aí na tomografia, a gente constatou que foi mantida as dimensões ósseas. Com 5 meses a gente reabriu. Esse paciente estava usando uma parcial, já estava incomodado, mas pelo menos já estava articulando. E a gente fez a instalação de implantes, aqui no caso acho que foi conexão, se eu não me engano. Colocamos acho que 4 implantes. Uma formação até primeiro molar, que era o planejamento da gente. A partir dali era só com levantamento de seio e ele, nas condições dele, ao que ele poderia fazer. Instalamos os 4 implantes de 13 e de 11,5 o último. Colocamos depois munhões, depois de uns 3 meses. E reabilitamos ele com provisório. E ele está trabalhando na parte de baixo. Então, ele já começou a dar uma qualidade maior. Mais um caso rapidamente, um molar. Quem olha na radiografia fala o seguinte, olha, é bacana, dá para você instalar um implante imediato, a não ser que você olhe que o molar ele tem uma posição mais palatinizada. Geralmente a gente tem osso na palatina. E esse caso foi engraçado, porque eu não podia perder o osso vestibular, que era fino que ele tinha. Então, quando removemos, começamos a abrir e notamos uma trinca no dente. Aí temos que fazer uma odontosecção, porque esse dente ele é retido pela própria anatomia da raiz. Se eu forço com fórceps, eu acabo com toda a vestibular. Aí eu tenho um colapso que o paciente não vai usar nada. Eu vou ter só o assoalho do seio lá embaixo. Então cortamos, somos favoráveis à odontosecção e quando removemos, nos deparamos com isso. Parede vestibular perdida, o septo e parte da palatina inexistente. Então, abrimos a gaveta, porque entre algumas coisas que tem na gaveta, além de sutura, temos membrana de polipropileno, tá?
que eu acho que o posicionamento da membrana é você ter ela na gaveta, porque a hora que você precisar, talvez seja uma indicação perfeita. Faz o recorte adequado dentro da ótica. Aqui vocês enxergam muito bem, ó, adaptando sobre o defeito. Sutura, sem ser muito coesiva. E aí notamos o primeiro erro da gente, que a gente começou a corrigir. Bordas vivas no recorte da nossa membrana. Proximidade da onde a gente fez uma relaxante. Se tem borda viva perto da membrana e a proximidade, ela vai expor. Aí o que acontecemos? Controlamos, deixamos ela um certo tempo e aqui é a remoção com a pinça. Observem a limpeza dela e a neoformação do tecido. E quando abrimos com 5 meses, fizemos a nova tomografia. Achei um tecido interessante, esse na vestibular, ó, neoformando, patamar sendo mantido por causa simplesmente do uso de uma barreira. Poderia ser alúmina, poderia ser titânio, poderia ser PTFE densa. Entretanto, a membrana de polipropileno funcionou bem, sendo exposta. Fizemos a reabertura com 5 meses, nos deparamos com um patamar formado, inclusive observava um dente que tem um alto aporte sanguíneo, que é um dente neoformado a partir de coágulo. E aí com a técnica de um limitador, a gente colocou um implante de 8,5. Numa área que tecnicamente não conseguiríamos colocar. Tá? Essa é uma técnica que a gente faz também com aqueles elevadores via crista óssea. Né? Um implante instalado, manutenção, preparado. Então o grande questionamento é se as dimensões ósseas são essenciais para o nosso planejamento implantar, por que não utilizar barreiras para evitar essas perdas dessas dimensões? É essa a indagação. E utilizar remodelações mais fisiológicas. Eu não tenho nada contra você colocar enxerto autógeno, ou aqueles que gostam de homógeno, ou de materiais sintéticos. Eu até acho muito interessante. Só que o sangue, no caso o sangue em potencial, ele é perfeito para isso. Tá? Então, a barreira de polipropileno, você tem que conhecer a indicação para você não perder a oportunidade de usar. Fácil manuseio, fácil aquisição. Hoje em dia nós temos materiais fantásticos, porém eles são importados. Nós estamos numa questão de país em que a gente tem cada vez mais um fluxo de caixa menor e os materiais cada vez mais caros. Então é uma empresa nacional e acho que isso é muito interessante. O custo é minorizado e o menor risco de contaminação, porque ela pode ficar exposta desde que você a indique muito bem. Eu vou fazer alguns agradecimentos, tá? Muito rapidamente. Eu queria agradecer a Deus, que eu já agradeci no início, né? Que Ele permite que a gente faça parte dessa obra. Agradecer. Eu não conhecia o Ivan, mas e assim também com a Cacilda, né? Cacilda do instrumento. E espero estar orando e também, quem sabe, até contribuindo cada vez mais para essas duas entidades, né? Agradecer ao Munir, figura do pessoal da Bonnie Hill também, que somos parceiros, então para a gente é um prazer estar aqui. Agradecer a vocês que tiveram a paciência de me suportar agora no período da manhã. Espero que vocês desmistifiquem o uso da membrana de polipropileno. Eu estou à vontade para qualquer pergunta a partir dali. Meu orientador, meu coordenador, o professor Flávio, me cedeu aqui para cá. Então, agradecer a equipe da BO, da FMU, da OMC, do SOESP, que a gente está. O Rogério, aqui do Instituto Velasco, gentilmente recebeu a gente, está dando os apoios aí. Aos palestrantes que a gente está convivendo, né? O Ivan, está o Fábio aí, e o Munir, não sei se os Renans estão aí já, e o Maurício também, o Xará, que vai estar. Então, um bom congresso para vocês. Eu estou aberto a perguntas se vocês tiverem, tá? Esse aqui é o contato meu pessoal. Se uma hora vocês quiserem mandar o e-mail, tá? Eu tenho esse site também de... desculpa, perdão. Tá bem? Então, qualquer contato a gente está solícito, né? Eu já vou abrir, só um momentinho. E aqui é um contato dos cursos que a gente faz, na figura do Flávio. Pois não. Eu queria saber... Uma intervenção tardia, por exemplo, o paciente já teve a extração. Sim. Ou a perda de um implante, ou a extração do elemento, tem aquela depressão vestibular. Claro. É possível tentar a regeneração
Vamos entender a sua pergunta. O paciente apareceu já, ele falou assim, olha, eu perdi o meu dente. Então, vamos à pergunta. Há quanto tempo ele perdeu o dente? Na verdade, até a ideia que eu estou pensando é de uma paciente que perdeu um implante numa região, e aí foi muito agressivo e ela está com uma depressão e tal. E aí, se nessa região é possível fazer uma intervenção. Então, vamos lá. Você parte da premissa de você fazer uma boa análise de planejamento. Então, exame tomográfico. O questionamento, há quanto tempo ela perdeu esse implante? Há poucas semanas, menos de um mês, porque os tecidos de neoformação têm velocidades variáveis. Por exemplo, tecido epitelial, de 7 a 14 dias, ele atapeta qualquer coisa. Então, se você não colocou nenhuma barreira, você vai encontrar com tecido epitelial invaginando a região. Fácil de remoção? Fácil de remoção, não tem problema nenhum. Só que você tem que curetar muito bem essa área. Existem paredes ainda presentes de cristas ósseas proximais? Essa é a vantagem da membrana. Existe palatina ou lingual e proximais mesiais? É o melhor tipo de defeito que tem, mesmo que você não tenha vestibular. Está entendendo? Então você vai fazer a reabertura, você vai promover novamente uma injúria. Então você vai curetar o tecido que está organizado lá. Possivelmente é um tecido fibroso. É um tecido de reparo, que é aquilo que o Ivan colocou num quadro um pouquinho mais inferior, que não é interessante. Tem que remover ele inteiro. E tem que ter um bom senso de enxergar que não tem resíduo de tecido. Tá? E aí você coloca a barreira de polipropileno. Vamos entender uma coisa. Deixa o cirurgião dentista, a partir de hoje, de querer ser super-homem ou Deus. Né? Nós temos uma mania de falar o seguinte, não, a gente vai resolver. Não, tentar resolver através de uma barreira. Se você conseguir formar um coágulo, ele atapetar aquela região, a chance de você ter uma neoformação óssea com uma barreira é melhor. Tudo bem? Não sei se é o caso que você está vendo. Não, já perdeu. Eu tentaria e acompanharia isso com tomografia. A primeira experiência que eu tive quando eu vim aqui no lançamento, que foi do mesmo jeito, a gente levanta a membrana, como a gente, para fazer o teste, peguei a minha irmã. Nada mais justo. E era um segundo molar inferior. Eu esqueci de trazer as duas tomografias. E eu tinha um aparelho lingual do segundo molar inferior direito. E eu removi já estava cicatrizado aquilo há meses. Eu não tenho a noção de quanto foi, porque era um problema de uma fratura e perdeu toda a vestibular. E quando eu fiz, eu até desenhei com a caneta na tomografia. E eu desenhei na tomografia o que eu ia fazer com ela. Eu tinha feito o curso e eu falei, bom, vou testar com ela. E foi um caso que nem o seu. E parecia até que eu tinha feito o desenho após a cirurgia. Tive pleno sucesso. Só que tive que remover toda aquela... Uma das coisas que a gente passa também, hoje em dia com divisão de crista, você pode promover uma certa divisão de crista, você expandir com uma fratura de galho verde, não pode ser... Às vezes você pode até colocar um parafuso ortopédico para você fazer como se fosse uma distração controlada e colocar a membrana de polipropileno. Aí você tem que trabalhar ela como uma barreira, aí talvez você tenha que fixá-la. Tá bem? Vai ser mostrado algum caso dele? Eu acredito que o professor que me sucede talvez vá mostrar a parte de levantamentos de seio. Munir, alguém vai mostrar a crista? Expansão de... depois, então, Munir, então vocês estão bem favoráveis. Eu mostrei a parte mais simples mesmo, com a parte alveolar, então, mas eu fico muito contente. Aí vamos explicar esse tipo de defeito, eu vou explicar direitinho. Então você vai ter. A vantagem é estar à tarde. Então a vantagem, o ponto positivo é estar à tarde. Eu já usei a barreira várias vezes, eu fazia dessa forma, assim. Claro. Até hoje, o meu interesse de vir foi por essa dúvida. Claro. Sobre uma intervenção tardia. Você pode. Pode sim. Desde que você forme um coágulo. Então você tem que provocar. Não basta só colocar barreira e não formar um coágulo. Tem que ser formado, tá? Pois não? Professor, eu queria, se possível, abusar um pouquinho. Claro, pode. Queria saber se existem casos ou estudos de inserção de enxerto com biomateriais associados a Bonny-Hill
E se sim, quais os resultados e que tipo de material foi usado? Tá, existe até uma literatura recente, que eu não sei se o Munir vai citar, aquela que você enviou para a gente, que é uma membrana de polipropileno. A membrana de polipropileno está recomeçando alguns trabalhos lá fora, né? Inclusive com parafusos de tenda, para você talvez mantê-la, né? E com determinados materiais. A filosofia, no caso da Bonnie Hill, é você aproveitar muito mais o coágulo primário. Quando você associa o coágulo primário a alguma outra substância, por exemplo, autógeno, que é a eleição da gente, entendeu? Ou um material sintético, vamos fazer exemplos, o BIOS, ou uma hidroxiapatita, ou um beta-fosfato tricálcico, você vai ter uma alteração nessa velocidade. Então talvez você modularia aquele lance de você remover a Bonnie Hill com 7 a 11 dias. Talvez você teria que ter a fixação da Bonnie Hill, ou a membrana, eu estou colocando Bonnie Hill, mas vamos lá, da membrana de polipropileno talvez com taxinhas. Então aí altera um pouquinho da filosofia de trabalho da gente. Claro. Na verdade, a coaptação de bordos, se a membrana não contamina externamente, o paciente é bem doutrinado, você não vai ter a contaminação desses bordos. Só que se você não removê-la, o tecido epitelial não tem essa velocidade de fazer o atapetamento. Tá me entendendo? Aí ele vai tentar um atapetamento interno. E aí ele vai expor a tua membrana. Aqueles pacientes que voltaram com 14 dias lá, é que talvez ou ele mexeu na membrana, ou ele cutucou para remover os pontos e ele movimentou a membrana, e aí o tecido epitelial, ele começa a caminhar, a velocidade dele é muito mais rápida. Então ele expõe. Tá bom? Professor, pois não. O senhor brincou, eu sou do tempo antigo, separava mais de si. Não, é uma forma de dizer, desculpa até só não te cortar, é que hoje a gente vê muita gente falando assim, não abre retalho, não abre retalho. Eu tenho uma limitação, eu ainda não consigo, eu preciso aprender isso. Mas, professor, para a perfeita adaptação da membrana, Sim, é necessário uma sim, não é? sim. Porque eu fiz vários casos já, e eu notei, também querendo ser conservador, não tem como uma adaptação boa da membrana. Eu desinsiro todo a lingual dos dentes circunvizinhos, ou palatina, como queiram, e desinsiro toda a vestibular. Hoje em dia, eu estou abrindo mão, talvez, de fazer a relaxante. Então, eu faço incisões mais intersuculares e procuro as suturas de ponta onde tem papilas. O senhor agora está bem na área mesmo dela. Eu afundo ela. Mais alguém? Pois não. Eu queria saber se tem alguma experiência naqueles casos de remoção de terceiro molar incluso, em que o tamanho do coágulo é muito grande e acaba tendo cicatrização de segunda intenção. Sim. Seriam áreas, por exemplo, não com interesse em implantar, mas perfeito, funcionaria muito bem. Inclusive eu tive um caso que o terceiro molar precisou sofrer muita odontosecção, posicionamento de raízes e dilaceração dessas raízes. Então a gente teve que cortar a coroa, ela já era inclinada, e cortar 2 vezes a parte radicular. E quando a gente terminou de remover, a gente olhava para aquilo e falava o seguinte, Jesus, né? Tudo bem, você até veio o tecido, mas ele vai ficar exposto. A gente colocou a membrana de polipropileno, ela funcionou bem. Nesse caso, eu até arriscaria tentar uma coaptação maior. Está me entendendo? Eu manteria ela um pouquinho mais de tempo e conversaria com o paciente depois de fazer uma incisão. Mas a tendência da membrana de polipropileno por essa memória é querer expor. Então usa bom senso. Se você vê que ela está fazendo tensão ou que ela incomoda muito a região miloioidea ou a região da fossa submandibular, já tira, remove e fica melhor. Tá bom? Se formar o coágulo, não tem problema nenhum. Ele é tapeta. Não sei se você viu aquela tomografia, aquele caso ficou bonito porque o coágulo primário se manteve. Só que assim, o tempo de velocidade tem que tomar cuidado. Então hoje foi muito interessante o que ele comentou sobre clorexidina. Eu não pensava nesse prisma. Hoje eu já vou alterar isso aí. Talvez só soro fisiológico mesmo para limpeza. Não, uma coisa interessante. Eu também tirei um terceiro molar de um paciente que ia ser operado a cirurgia de prótese de ilíaco. Sim. E o ortopedista pediu para arrumar a boca.
que tinha alguma comunicação com o sinusal. E quando tirou o dente, já tinha uma do lado de outro dente que ficou mal resolvido. Eu falei, pô, não posso colocar material aqui, porque senão vai entrar dentro do seio maxilar, piorar o quadro. E preferi usar a membrana, já uso há um ano e meio isso daí. Quando eu vi o resultado final, aquilo já retraiu bastante, mas aquele tecido liso e vedado, houve o fechamento da fissura sinusal somente com o coágulo. Então foi muito interessante. Não é o caso do inferior, que é uma intercorrência muito comum, mas foi uma situação muito feliz. Claro. Muito contente com o resultado. E o paciente com a simplicidade também da resolução. Fazer rotação de retalho, enfim, foi para a cirurgia. É o menos é mais. Com certeza. Foi. Muito bem colocado. Acho que tem mais um colega. Nessa regeneração guiada, se a gente tiver um implante no meio, conseguir um travamento para tirar um gap, é muito legal. Tem casos que a gente coloca o implante, assim, como é uma preferência. Eu trabalho muito com conimorses, então a gente usa o cicatrizador como um anteparo. Então já teve casos da gente se deparar com ter que fazer ostectomia para acessar o cicatrizador. Pode pôr implante direto? Às vezes, pode. Sim. Acho que vai ser mostrado um caso do Renan, se não me engano, de fixação transdental, né? É muito legal, tá bom? O que pode às vezes movimentar o pós-operatório da membrana é a violência do bochecho, né? De bochechar com muita pressão. É uma limpeza leve. O que eu explico para o paciente, ele tem que escovar, primeira coisa. Segundo, ele tem que remover mecanicamente, levemente em cima da membrana, tá bom? Ela é muito lisa, então ela é fácil de fazer a higienização. Um enxágue, tá bom? Se não tiver mais perguntas, eu agradeço a presença de você, tá bom?